Sabe o que são toques da semana? É quando domingo eu venho mostrar influências astrológicas e alguns pontos que o Jinshin Jyutsu vai poder te ajudar para entrar na vibe muito mais harmônico. Olá, bom domingo para vocês. Aqui é Thelma Schiner, esse é um canal de Jinshin Jyutsu, mas também de astrologia, uma vez que eu trabalho com astrologia há mais de 30 anos. E de uns tempos para cá, o domingo astrológico se tornou toques da semana, porque eu aproveito desse meu conhecimento de Jinshin Jyutsu para mesclar as vibrações que estarão presentes durante toda a semana e que toques no corpo são mais específicos e que podem dar uma ajuda para que a gente flua na semana mais adequado, captando da melhor maneira essas influências. Se você gosta de astrologia com mais detalhes, é só me seguir no Instagram. Lá continua tudo igual, mostrando cada planeta, cada conexão, tudo em detalhes. Aqui eu quero lembrar vocês essa vibração da semana que já está começando ainda hoje, domingo. Vamos lembrar que tivemos um eclipse solar ainda ontem, sábado. E lógico que essa influência está presente ainda hoje e vai ficar mais uns 10, 15 dias. Essa influência é de um renascimento, de uma novidade, de uma mudança, às vezes brusca na vida de algumas pessoas, mas que traz a novidade. Essa novidade tem a ver com Sagitário, o idealismo, aonde você está mirando a sua energia para chegar em algum lugar daqui a um tempo. Além dessa energia ainda do eclipse, Marte, que está em Escorpião, vai fazer muitas ligações por aí no começo da semana. A gente já está nessa influência e vai pelo menos até quarta, quinta-feira, uma energia muito positiva que esse Marte faz com Plutão e uma tensão que ele faz com Júpiter. O que importa é que existe toda uma ação, uma forma da gente querer agir, resolver as coisas pelo mistério, escondendo alguns pedaços da questão, ou se tornando muito detalhista para ter certeza de que não perde nada. Esse detalhismo, essa maneira de agir, pode ajudar muito para que a gente continue desestruturando padrões fixos que não funcionam mais. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente está lá mergulhado nessa maneira de agir, a gente não desperta e não conversa de uma forma mais clara, mais pragmática, definindo e resolvendo as questões de forma consciente. E junto com isso, o comunicativo Mercúrio também vai fazer tensão com Netuno. Acho que isso tem muito a ver com essa questão da pandemia, tá dando uma retornada, mas também a comunicação global ou a movimentação, pega avião, navio, tudo que é negociações, ficar um pouco bagunçado com as emoções que estão exageradamente em polvorosa ou misturando demais, com grandes possibilidades de até acelerar essa nova cepa. Tudo no começo da semana, emoções que atrapalham para que a gente seja mais claro, consciente. Já para o final da semana, a coisa começa a aliviar. Primeiro que a lua crescente entra na quinta-feira. E isso é um movimento mais ágil, mais libertador. E na sexta-feira é a cereja do bolo, quando a doce, harmônica Vênus faz uma conjunção com Plutão. Essa é uma energia que desde quarta-feira já vai começar a vibrar e vai pelo menos até domingo ou segunda-feira. Ótimo para a gente reestruturar, para a gente poder se adaptar melhor a todas essas novas sugestões que a vida está nos impondo. Como a gente lida com dinheiro, com o nosso trabalho, com se juntar mais ou menos, bota máscara, tira máscara, o que é meu, o que é seu, tudo podendo encontrar uma fórmula mais branda, suave, amigável entre as nações
e na vida de cada um também. Para a gente ajudar todo esse movimento e a gente captar da melhor maneira para a nossa vida, eu vou sugerir que a gente faça aqui agora juntos tocar a trava número 5. O número 5 é a quinta essência. O que é isso? É aquela posição que a gente pode olhar um pouco de cima tudo o que está acontecendo ali no concreto. Ter uma visão real, mas também abrangente e capaz mentalmente de síntese. A trava número 5 faz muito disso na gente. Ela ajuda a gente ter o pé no chão, mas não com apego, com a capacidade de enxergar amplo, de encontrar soluções. Vai ser ótimo para essa semana. E quando chegar no final da semana, que a coisa começa a fluir mais harmônica, certamente você já está pronto para receber essa bênção. Vamos lá? Coloque a sua mão esquerda na virilha esquerda e a mão direita irá no calcanhar direito, no lado interno do calcanhar. Sempre encontre uma posição que fique mais confortável para você alcançar os 2 pontos e relaxar os ombros, os cotovelos e permitir que a energia flua até a ponta dos dedos onde você toca. Respire. Para o outro lado, inverta. A mão direita fica na virilha direita e a mão esquerda no lado interno do calcanhar esquerdo. Respire, relaxe e deixe a energia fluir para os pontos, ajudando você a ter uma mente mais clara e aberta para transformar o que for possível. Faça a trava número 5, que ajuda muito a gente ver mais amplo. E se você é do signo de Escorpião ou Capricórnio, me escreve aqui. Pode ser ascendente também. Ou se você conhece alguém desses signos, porque eles serão certamente mais influenciados nesse período. Até a próxima!